Livro de Romanos capítulo 3. A partir do versículo 9. Pedro diz que há coisas na epístola de Paulo que são difíceis, né, de se entender. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem perguntar e a gente, se conseguir responder, obviamente, né, também não, a gente vai tentar responder, obviamente, né? Romanos 3, a partir do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então Paulo inicia dizendo o seguinte: olha, nós somos irmãos, nós nos convertemos. E agora vocês acham que por causa disso vocês são melhores que os outros? Né? Diz, não, de maneira nenhuma. Porque nós já mostramos para vocês que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores. Não é porque você se converteu que você agora é melhor que os outros, certo? Você ainda está sujeito ao pecado, como todos nós sabemos, né? Isso é uma repreensão contra aqueles que dizem, né? Não, eu sou santo, eu isso, eu aquilo, né? Que não entendem que apesar de nós termos sido declarados justos por Deus, isso não quer dizer que nós somos justos, né? Então, a declaração de Deus, ela tem poder para fazer de você uma pessoa justa, mas isso é gradativo, e no momento que você disser que você é justo, é a prova de que você não é. Não sei se me entende. No momento que você diz, não, eu sou justo, eu sou bom, é a prova de que você não é, porque aí você está olhando para o eu, e você só pode ser justo pela justiça que Cristo imputa a você, e nunca por você mesmo, né? Então, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Interessante, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. É claro que aqui se exclui quem? Jesus. Jesus é justo, né? Mas aqui Paulo está falando e Jesus já foi para o céu. Então ele está dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Então, nem eu, ele diria. Eu também não. Pode pensar que, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Curioso isso. Espera aí, como aqui ninguém entende? Nenhum de nós entende a palavra e nenhum de nós busca a Deus. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quem nos buscou foi Deus, não fomos nós que buscamos. Ah, mas eu em algum momento eu aceitei, viu? Você só aceitou porque Ele te buscou. É a história de Jesus mostrando o cordeirinho. O que acontece com o cordeiro? Ele se perde e fica gritando, certo? Ele não sai do lugar, ele fica apavorado lá. O que o pastor tinha que fazer? Deixar as 99 lá, buscar ele e trazer ele no colo ainda, porque não vinha. E se ficasse lá, o lobo, né, que é o diabo, aqui o devorador, né, pega. Então, ele mostra claramente, não há ninguém que busque a Deus e não há ninguém que entenda. Nenhum de nós entende a palavra de Deus por nós mesmos, nem por força, nem pelo meu Espírito. Então, se é pelo Espírito de Deus que você entende, então o mérito é de quem? De Deus. O mérito é dele, não é nosso. Então nós não entendemos a palavra a menos que Cristo nos revele. Por isso você vai ver o livro do Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então quem que revelou? Cristo. E quem deu? O Pai. Então não há participação do homem no sentido de que o homem entenda, né? Agora, a partir do momento que o Espírito de Deus, né, começa a trabalhar, a partir do momento que você, como homem espiritual, permite que Deus te ensine, de joelhos você pede e tal, você começa a entender, certo? Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, primeiro ele diz que não há nenhum justo. Por que não há nenhum justo? Porque nenhum de nós guarda a lei como deveria, certo?
nosso melhor sábado aqui na terra. Imagine um sábado que você realmente diria, não, esse sábado eu realmente, né? O melhor sábado que você guardou aqui na terra não vai chegar aos pés do primeiro sábado que você guardar no céu. Entende? Por quê? Porque sábado é descanso. Nós procuramos guardar o sábado aqui, mas verdadeiramente não descansamos. Alguém diria, não, mas eu descanso no sábado, né? O descanso do sábado, verdadeiramente, ele é primeiramente um descanso da mente, pela fé, descansar completamente em Deus, né? E a fé, ela é a firme convicção das coisas que se esperam, né? A certeza daquilo que não se vê. E aí você diria, não, mas eu guardo o sábado com fé. E aí Jesus te diria, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte, sai daqui, ele sairia. Você já fez isso alguma vez? Se não fez, é porque a fé é do tamanho de um grão de mostarda, né? Ou seja, a nossa fé é muito pequena e a gente tem que aceitar o que a palavra de Deus diz, né? Então, nós verdadeiramente ainda não aprendemos a fazer o bem como tem que fazer, né? Por quê? Porque sempre o nosso exemplo é Cristo, né? Cristo deixa tudo, vem a essa terra para salvar o ser humano, etc, etc. E nós, na hora do aperto, entre escolher, né, a mim e meu irmão, eu vou acabar escolhendo a mim, né? A menos que realmente a gente esteja, né, plenamente consagrado e aí fazendo parte já dos 144 mil e tal, né? 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Quantos de nós, ainda que convertidos, já não nos pegamos, né, falando mal de alguém, entende? Reclamando, murmurando, brigando, né? É assim, né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. É claro que aqui está falando muito mais do ímpio, né? Mas sempre cabe para a gente também, né? Por quê? Porque nós, como ele falou, né? Olha, no começo, né? Peraí, não vai confundir, eu não estou falando só dos ímpios, não. Estou falando que ninguém, né? Ninguém é mais excelente, de maneira nenhuma. Já demonstramos que tanto o judeu como o grego, todos estão debaixo do pecado. Aqui ele está mostrando, o judeu é o povo de Deus, o grego é o do mundo, certo? Então ele já deixou claro essas duas classes, né? Então a gente não pode dizer que está fora aqui, é as duas, só que claro, muito mais no mundo, espera-se que muito, né, pior no mundo. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí veja o que ele vai dizer, né? 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quanto? Todo mundo. Então a lei tem um objetivo. O papel da lei o tempo todo é condenar o ser humano. Esse é o papel dela. Você vai até a lei e a lei diz assim, não roubarás. É um exemplo. Aí você diz assim, mas eu não roubo. Mas aí você vai para Malaquias, né? Roubará o homem a Deus? Sim, vocês me roubam, no dízimo e nas ofertas. Um exemplo só, né? Ah, mas eu não transgrido a lei. Peraí, mas e o ídolo? Você tem teus ídolos. Teu ídolo pode ser o apetite, que você não domina. Teu ídolo pode ser a televisão. Teu ídolo pode ser, enfim, são vários os ídolos hoje. Inclusive uma doutrina, passa a ser teu ídolo, uma doutrina falsa, né? A idolatria é uma adoração falsa, né? Se você adora, por exemplo, uma trindade, você é um idólatra, ainda que você diga que não, você está transgredindo o primeiro mandamento, e por aí vai. O mundo professo cristão, por exemplo, né? Qualquer um diria, não, eu não transgrido a lei, você diz o sábado, não, mas o sábado é do Velho Testamento, o sábado foi dado para o judeu, e começa o problema. Vocês são um exemplo bem claro disso, né? Quando se falou do sábado lá, começou o problema, né? Então, é assim, né? E então, está falando de professos cristãos, não está falando do mundo, né? Está falando aqui, né? Agora estamos falando deles, né? 20. Agora ele vai abrir para o que ele quer aplicar. Olha só, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que está dizendo aqui? Vamos prestar atenção nisso, ó. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei.
Então, por exemplo, o Laércio guarda o sábado. Aí ele vai chegar e vai dizer assim: não, eu guardo o sábado. E aí Deus diria para ele: você acha que por isso você é justo? Entende? Não, eu dou o dízimo. Ó, Senhor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, tal. E você acha que por isso você é justo? Ou seja, a lei só aceita uma nota: 10. 10, né? E aí, você quando dá uma oferta, convenhamos, vamos lá, tem uma nota de 50 e uma de 10 na carteira. Quanto você dá? A de 10. Eu não estou aqui, por favor, condenando ninguém. É só para a gente conhecer a nossa própria mente, nosso próprio coração, né? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então eu agora tenho aqui, tenho uma irmã precisando de ajuda. E eu tenho a irmã aqui precisando de ajuda, mas eu quero comer uma pizza. Onde vai ser a escolha? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Se o meu tesouro são os meus irmãos, as minhas irmãs e tudo, vai pender para ali. E por favor, eu não estou me excluindo, viu? Aqui estamos todos nós no mesmo balaio aqui, né? Paulo está dizendo, todos nós aqui. Então, todos nós temos as mesmíssimas dificuldades. E aí a gente ora para que isso vá mudando, para que cada vez mais a gente, né, se preocupe, né? Tem vezes, por exemplo, eu não quero aqui, por favor, não me entendam mal, né? Você está hoje mesmo, está extremamente cansado. Daí até, né, aí eles falou: Rogério, você está muito cansado, a gente está vendo que você está bem cansado, essa semana foi bem puxada, diga que hoje não dá para fazer. E aí começa a luta, né? Mas aí você tem que tomar uma decisão. Vocês a mesma coisa: puxa, está tão quente, vamos lá no estudo. Não, vamos ficar em casa. O diabo dá esses conselhos para a gente, né? Vamos ficar em casa hoje. Pode ver, acontece o tempo todo com todo mundo. A gente estava falando ainda agora antes de começar, da canseira. Se for olhar pela canseira, a gente não vinha. Você não vai. Mas aí o que pende? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Quer dizer, se você consegue amar mais a palavra de Deus do que a comodidade da tua casa, né? Do que aí você vem. E é assim. E é impressionante isso, porque a palavra de Deus também diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo chega e diz assim: viu, tá descansada hoje, né? Você está bem cansada, vamos ficar em casa aí e tal, né? E aí o anjo do Senhor, né, o Espírito de Deus diz: não, vai para o estudo, é bom. E fica essa luta. Se você resiste ao diabo, a próxima vez você está mais forte para resistir a ele. A cada nova vitória tua, mais você se fortalece e mais o inimigo daí perde a força, né, no teu coração. E é assim, e é uma luta constante. Um dia você vence, outro dia você perde, e assim vai. Agora o ideal é que a gente vença sempre, né? E como é que a gente vai vencer sempre? A gente vence orando, ok, o que mais? E há uma coisa que as igrejas erram muito, né? Veja, não, eu oro bastante porque eu tenho fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pela oração, a fé vem pela palavra. Deus estabeleceu a palavra para te dar fé. Por quê? Porque se você só ora, você vai ter fé em quê? Se você não conhece a verdade, né? Claro, a fé que não é baseada na palavra não é fé, é presunção. Não, eu tenho muita fé, então eu guardo o domingo com muita. Isso é fé? Não. Por quê? Porque não é consolidada pela palavra. Não se discute aqui o coração da pessoa. Ele pode ser muito sincero, mas ele está enganado, certo? E aí vem o problema, né? Bom, 21. Esse texto é o texto preferido de quem não quer guardar o sábado, né? Mas agora se manifestou o quê? Sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ora, o que é isso? Se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Está vendo? Então, isso quer dizer que a lei não está mais em vigor. É o que dizem, não é? Veja, Paulo está dizendo o seguinte: nenhum de nós é justificado pelas obras.
Você guardou o sábado? Isso é muito bom. Isso vai fazendo de você uma pessoa sábia. Isso vai fazendo com que você agrade a Deus, porque a Deus se agrada pela obediência. Mas isso não te justifica. Isso não faz de você uma pessoa justa. Você é justo por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e te cobre com a justiça dele. Adão pecou, certo? O que aconteceu com Adão agora? Matou-se um cordeiro, cobriu ele com o cordeiro. Então o pai agora olha e não vê Adão, vê Cristo nele, certo? Isso é justificação pela fé. Você é declarado justo porque Cristo imputa a justiça dele em você. É como a lâmpada aqui. A lâmpada, ela não ilumina por ela. A lâmpada está aqui. Tire ela da tomada para você ver. Por exemplo, imagine que ela fosse ligada, né, numa tomada. Tirou, o que acontece? Ela apaga. Então você tem que fazer o quê? Imputar ela para ela receber energia e acender. Isso somos nós. Vós sois a luz do mundo. Mas nós só somos a luz do mundo se nós recebermos a luz de Deus. Certo? Então Cristo, como sol da justiça, ele enche os nossos corações com a luz dele e agora a gente reflete essa luz. Então essa luz não é nossa. Assim como a luz da lâmpada não é dela, né? Se tirar da tomada, acabou. É como nós. Você separou de Cristo, acabou tua luz, né? Acabou tua justiça, acabou tudo. Então, o texto aqui diz: agora se manifestou sem a lei. Na Bíblia de Jerusalém, esse texto diz: agora se manifestou independentemente da lei. Ou seja, a justiça de Deus não depende da lei ser guardada por você. A justiça de Deus, ela é imputada a você independente da lei. É como se você estivesse numa cadeira elétrica para morrer. Você estuprou, matou crianças e você merece a cadeira elétrica. Então vem uma pessoa agora que é Cristo e diz assim: saia da cadeira elétrica, eu vou morrer no teu lugar. Então ele tira você, você agora senta ali. O que Cristo espera agora? Veja, ele te tirou da cadeira elétrica sem você ter feito nada de bom, ou sim, ou não, certo? Você não fez nada de bom. Ele tirou você dali, agora ele senta e vai morrer no teu lugar. O que ele espera que você faça agora? Que você continue matando, que você continue estuprando? Não, o que ele espera? Que você agora obedeça. Isso é o ser justificado independente da lei. Deus te declara justo para que você, percebendo a bondade de Deus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos justos porque ele declarou que somos justos, e por conta disso agora nós buscamos a justiça de Deus gradativamente. Nós procuramos agora guardar a lei, e essa é a prova de que estamos justificados. Essa é a prova que fomos declarados justos. Então, uma pessoa que não guarda a lei, certo? Ela tem a prova de que ela foi declarada justa? Não, ela não tem essa prova. Ela pode ter sido declarada justa, porque Deus declara ela justa antes disso, mas ela não tem essa prova, você entende? A prova de que uma pessoa foi verdadeiramente declarada justa é que ela procura guardar a lei. É por isso que você vai ver Tiago dizendo: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então as obras demonstram que a tua fé é genuína, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter, entre aspas, mais fé do que você, certo? Mas ela não tem a prova da fé, ela não consegue provar a fé dela. Você chega e diz assim: eu guardo o sábado. Isso prova que a tua fé é genuína. Se você realmente guarda o sábado, isso prova. Ela não tem como provar isso. Isso não quer dizer que ela não foi declarada justa, mas ela não tem a prova. Um exemplo bem simples que o próprio Deus nos dá. Deus é amor, sim ou não? Sim. Como é que ele prova isso? Deus é amor ou não? Sim. Mas ele não prova isso para nós? A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. Então veja, Deus diz que é amor, mas ele prova isso. Se ele não tivesse dado o seu filho, ele continuaria sendo amor? Sim, mas ele não teria a prova. Entende? Por isso ele diz: Deus prova o seu amor. Veja que fantástico como a Bíblia, né? A Bíblia é perfeita, você não erra, né? Quando você realmente deixa que ela, né, se apresente no seu devido contexto, né, no seu devido lugar.
22. Veja, vamos ler de novo 21 e 22 para ficar a ligação. Ó. Mas agora se manifestou, independente da lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Veja, os profetas testemunharam isso, né? E a lei também. Como? Por exemplo, Deus deu a lei no Sinai. Deus esperava que eles dissessem, nós aceitamos. O que eles disseram? Tudo que o Senhor disse, nós faremos. Pouco tempo depois estavam adorando um bezerro. Então a própria lei provou que eles não estavam, né? Não eram justos ali, né? Foi provado. E os profetas? Por exemplo, os profetas provaram isso, né? Abraão provou que Deus vai, ele estava lá na cidade dele, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, né? E aí quando ele estava ali, ele não tinha ainda sacrificado o filho dele, não tinha provado ainda que a fé dele era genuína, mas aí foi dito a ele, Abraão, sai para fora, conta as estrelas se você pode. Olha que interessante, Abraão sai para fora, saiu, conta as estrelas se você puder. Você acha que Abraão começou a contar? Claro que não. Então Deus diz para cada um de nós, Sabrina, conta as estrelas se você puder. Você vai dizer assim, não posso. Então, assim também você não pode ser justificado. Eu tenho que justificar você. Assim como você não pode contar as estrelas. E ele vai dar outros exemplos. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não pode. Pode o leopardo tirar as mãos da sua pele? Não pode. Vocês também não podem fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal. Então eu tenho que declarar vocês justos, eu tenho que imputar a justiça do meu filho em vocês, para daí vocês começarem a ter obras de justiça. E mesmo essas obras depois não te declaram justo. Ok? O ser humano é declarado justo pela livre iniciativa de Deus. Tá bem? Isso tem que ficar bastante claro. A guarda da lei é o resultado da justificação. Então, há o que comemorar? Sim, há o que comemorar. Porque se você no teu coração tem o desejo de guardar a lei de Deus, é a prova de que você foi declarado justo. Ok? E aí você diria, mas e qual o valor de ser declarado justo? Ora, é um Deus que está dizendo. No momento que Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. No momento que Deus declara você justo, Ele empenha a palavra dele que vai fazer de você uma pessoa justa. Entende? É o poder dele que faz isso. E aí gradativamente, né, você vai crescendo e aprendendo, né, a, por assim dizer, ser justo, né? Boa noite. Bom, Mirta, nós vamos estar falando português. Qualquer dúvida, sim, usted nos interrumpe e hablamos um pouco em portunhol, ok? Graças. Então, quando você consegue compreender que você, por guardar a lei, não é melhor do que o grego, como ele disse, quando você consegue compreender que por guardar a lei você não é melhor do que ninguém, e mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que nós somos, veja que aqui ele diz, né, judeu e grego, tudo igual, ele botou duas classes aqui, e quando ele vai falar disso, ele coloca gregos e bárbaros. Ele diz, nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Então ele vai dizer assim, ó, nós por termos sido justificados de graça, não por fazer qualquer coisa, somos devedores a gregos e bárbaros. Quem são os gregos? Os gregos hoje são os espíritas, são os astrólogos, são os filósofos, né? Aqueles que têm a religião da filosofia. E os bárbaros são aqueles que não entendem nada. São aqueles crentes que infelizmente não conhecem nada da Bíblia, entende? Não entendem nem, né, os rudimentos da palavra. São as criancinhas, né, que estão lá numa igreja e o pastor está pulando lá que nem um maluco, e elas estão caindo. Então é esse povo que infelizmente são bárbaros, entende? Não entendem a palavra de Deus, né? Veja que aqui não se fala de bárbaro como pejorativo, ele não está xingando ninguém, ele está apenas, o que é um bárbaro, né? Um bárbaro é um sujeito que acabou de sair lá da tribo de índio, ele vem aqui, ele não sabe nem o que é isso aqui, o que é isso, ele é um bárbaro, ele não sabe nada, né? Então, estamos falando, por favor, nesse sentido, a pessoa abre a Bíblia e não sabe nada, né? Ele pensa que sabe até o momento que ele ouve a verdade, espera aí, né? Enfim, essa é a lição base, né? Então, diz de novo, né? Nós estamos em Romanos 3, 21 e 22, tá?
Mas agora se manifestou, independente da lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, nós falamos aqui do testemunho que foi dado, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. De novo, agora, olha que curioso, quando você fala com um pentecostal, normalmente o que ele te diz? Não, a lei é do Velho Testamento, nós hoje estamos na graça, não é o que diz? Agora, vamos ler de novo aqui o 22, olha só o que diz, ó. A justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. E ele diz que isso tem o testemunho da lei e dos profetas. Ora, a lei foi dada no Velho Testamento, e tem o testemunho dos profetas do Velho Testamento, que até aqui não estava escrito ainda, ele estava escrevendo o Novo Testamento ainda. Então, veja que fica claro aqui, que nem Abraão, nem Moisés, nenhum deles acreditava que era justificado pelas obras. Eles já tinham uma visão clara de Cristo. Moisés teve uma visão da ideia de Cristo? Sim. Moisés, esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. A rocha é Cristo. Apareceu uma sarça ardente e não queimava. Mas o que isso quer dizer? A sarça ardente representa Cristo, né? Cheia de espinho, porque Cristo receberia todos os espinhos sobre si, e o calor, a glória de Deus ali, diz, mas eu quero ver isso, e por que não queima? Mostrava Cristo, que viria como um ser humano, mas não seria queimado, ainda que manifestasse a glória de Deus. Impressionante. Então ele sabia. E Abraão? A Bíblia fala, Jesus assinalando disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ora, mas quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Ele não diz de Deus, de Cristo. Abraão viu o meu dia, Jesus falou. Quando? No sacrifício de Isaac. Ali ele viu o exemplo. Peraí, mas então Deus vai dar o seu próprio filho para morrer. Ele entendeu ali, né? Então ele viu o dia, né, de Cristo e se alegrou. Claro, por que ele se alegrou? Porque ele já estava dando a Deus para o filho dele. Daqui a pouco, não faça mal para o teu filho. E aí ele entendeu e se alegrou, não é? Fantástico, não é? Então veja que cai por terra essa ideia, né, de que no Velho Testamento, né, era pela lei, agora é pela graça e tal, né? 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados como? Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só aqui a duplicidade disso. Nós somos justificados de graça e pela graça. Nós somos. Peraí. Vamos tentar voltar aqui, né? Parece que está falando a mesma coisa. De graça, gratuitamente. Nós somos justificados gratuitamente. Não custou nada. Não teve nenhuma obra tua. Certo? Sim. Pela graça. Então você é declarada justa de graça e como um favor imerecido ainda. Isso que quer dizer graça. Sim. Graça é um favor que eu não mereço. Tá bem? Sim. Veja, nós somos descendentes de Adão. Adão merecia ser declarado justo? Foi dito para ele, olha Adão, você pode comer de tudo aqui, de tudo, menos dessa fruta. Ele foi lá e comeu a fruta. A Eva foi lá, pegou a fruta, deu a história, vocês conhecem. Né? Então, ele não merecia ser declarado justo. Mas nós somos justificados gratuitamente como um favor imerecido. Então eu pergunto, imagine que em algum momento o Laércio precisa de dinheiro emprestado, certo? Só que ele vive brigando comigo, vive me xingando, vive falando mal de mim. Um dia ele vem e me pede dinheiro emprestado. Ele merece que eu ajude ele? Não, ele não merece. Mas aí eu vou lá e ajudo. Isso é o quê? De graça. Favor imerecido. Tá bem? Isso é nós diante de Deus. Tá bem até aqui? Sim. Mirta, consegue entender? Sim, tá bem? Sim. Ok. Então, né? 25. Lendo o 24 e 25 de novo para fazer sempre o contexto rápido, tá? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? No passado, o Butina tinha uma terra.
O Butina ficava devendo. Ele perdia essa terra. Por quê? Porque ele tinha que dar essa terra para quem ele devia finalmente. Eu era o parente mais próximo do Butina. Eu tinha que ir lá e redimir o Butina. Por exemplo, ele dava a terra, continuava devendo. Ele tinha que ser escravo da pessoa. Então eu, que era o parente mais próximo, tinha que ir lá e pagar a dívida. Por isso diz, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo veio como parente mais próximo. O que ele fez? O que ele fez? Estava lá no céu. Ele era somente divino. O que ele fez? Se transformou num ser humano, se transformou num parente mais próximo. Por isso diz que ele é o segundo Adão, certo? Se transformou de todos os mundos criados por Deus, de todas as espécies, de todos os seres criados por Deus, anjos, querubins, serafins, todos os mundos criados. Cristo se fez um ser humano. Por isso ele é o nosso parente mais próximo, certo? E aí ele vem nos resgatar. Por isso diz, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos redime. Ele não apenas salva, ele nos redime, sabe? Primeiro ele nos redimiu. De quem que ele nos comprou? Do diabo. Porque o diabo foi lá e disse, eles são meus. Eu comprei eles são, né? E Adão virou escravo do pecado, né? Virou escravo do inimigo. E aí Cristo vem e compra novamente o ser humano, certo? Então, 25. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, lembra que falamos antes? Deus prova o seu amor para conosco. E agora veja, ele propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Demonstrar a justiça de quem? Dele, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Está bem aqui? Sim. Certo? Ele vai demonstrar a justiça dele. Por que ele tem que demonstrar a justiça dele primeiro? Porque no céu o diabo diz, tu és um tirano. Tu fazes leis que né, os homens não cumprem, depois tu os mata. Veja, Deus coloca Adão na terra para mostrar a justiça de Deus. Para mostrar que Deus é bom. Mas o que Adão faz? Colocou um novo problema. Não, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ou seja, culpa tua que botou a mulher aqui. Ou seja, Deus é acusado novamente. Deus foi acusado pelo diabo, agora é acusado por Adão e é acusado por Eva também, né? A serpente me enganou e eu comi. Por que botou a serpente aqui? Então, agora, Deus demonstra que ele é justo ao dar seu único filho para salvar o ser humano. Então o céu agora não tem lembre-se, nós somos espetáculos a homens e a anjos. Então agora todos os seres viram Cristo morrendo na cruz pelo ser humano, e Deus provou então a sua justiça. Provou que ele é bom, provou que o seu mandamento é santo, justo e bom. E olha que interessante, de novo, não, mas a lei não está em vigor. Se a lei não tivesse que estar em vigor, Deus não precisaria ter dado seu filho para morrer na cruz. Por que Cristo morreu na cruz? Porque a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Deus podia mudar então, já que eu vou abolir a lei, então eu não preciso dar meu filho. Salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Deus cumpriu a lei dele mesmo. Vejam que interessante. Ele podia ter dito, ele é Deus, podia ter dito, não, eu não tenho nada com isso, não fui eu que criei o problema. Mas ele cumpriu a lei que ele próprio deu, certo? Ele cumpriu essa lei, certo? Então veja que interessante, né? Quando você consegue ler, ele sempre dá o exemplo primeiro, ok? Então, 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o quê? Ele quem? Ele quem? Deus. Para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, peraí. Deus tem que ser o quê? O que ele tem que ser? Justo e justificador. O que é isso? O que é ser justo e justificador? Ele tem que ser essas duas coisas. Parem para pensar. A armadilha do inimigo. Tu és um tirano. Tu dá leis que, se os homens não cumprem, tu os mata. Quer ver? Eu vou provar.
Então o diabo agora vai provar isso. O que o diabo faz? Adão pecou. O que o Senhor disse? O salário do pecado é a morte. Então, o Senhor vai matar ele agora. Vamos ficar olhando aqui. Se Deus mata, Deus não é justificador. Certo? Deus não é misericordioso. E se permite que morra, Ele não é justo. O que é ser justo? Veja, se eu digo para você, se você beber a minha água, você vai morrer. Se você beber a minha água e eu tiver que ser justo, tem que acontecer o que com você? Morrer. Tem que morrer. Porque isso é justiça. A justiça obriga ao cumprimento dela. Entendeu? É assim. Mas aí, Deus precisa ser justo e justificador. Então Adão tinha que morrer para ele ser justo. Mas Adão não podia morrer para ele ser misericordioso. Tinha saída para Deus? Não tinha. Qualquer ser humano olharia e dizer, não tem saída. Se mata, não é misericordioso. Se não mata, não é justo. Estão entendendo isso? Mas o diabo não sabia que Deus cria caminhos onde não existem. Ele foi justo porque a lei se cumpriu em Cristo. Cristo morreu. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu no lugar do ser humano. Então ele é justo. E ele foi misericordioso porque não deixou que a pena de morte se estabelecesse em Adão. E aí alguém diz, mas peraí, mas depois Adão morreu. Não, Adão não morreu. Ninguém morreu até hoje, a não ser Jesus. Certo? Ninguém. Todos o quê? Dormem. Aí está outro problema que as igrejas não entendem. Por isso que Cristo e não Abel é o primogênito dos mortos. O primeiro gerado dos mortos é Cristo. E o primeiro que morreu é Cristo. Tá bem? Entendido aqui? Sim. Ok. Então, 27. Onde está logo a jactância? Quer dizer, você acabou de aprender que Deus é justo e Ele te declara justo. Deus é justificador e Ele te declara justo. Certo? E aí, o apóstolo Paulo diz, então foi Ele que declarou você justo e é Ele que coloca em você, comunica em você a lei dele. Vamos explicar um pouquinho melhor essa questão. Você é declarado justo pela justiça que Deus impõe em você, que é a justiça de Cristo que cumpriu a lei. Então você é declarado justo. E você passa a ser justo à medida que Cristo vai comunicando a você a justiça dele. Qual é a diferença? A diferença é, você é declarado justo pela justiça que é imputada, é colocada sobre você. E você vai se tornando justo à medida que Cristo comunica a lei dele a você. Entende? Por exemplo, a cada sábado guardado, você vai se fortalecendo. A cada dízimo, a cada oferta, a cada cumprimento da lei, você vai se tornando mais santo e mais justo. Porque a lei é justa, santa e boa. Então, a cada anuência tua da lei, você vai se tornando mais santo. Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Olha que interessante. Então, peraí, o sábado santifica você? Não. Cristo te santifica através da guarda do sábado. Tá bem aqui? Sim. Tudo bem? Você não é justificado pela guarda do sábado, mas você é santificado, certo? Por aquilo que Cristo vai comunicando a você através da lei. Por isso a lei também te faz sábio. Por quê? A sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Eu sei que 2 mais 2 é 4, isso é conhecimento. No momento que alguém vem e vai te vender algo, certo?
e você faz a conta para ser justo, aí você está manifestando sabedoria. Certo? Então, você pode ter conhecimento e não ter sabedoria. Por exemplo, um outro exemplo. Eu conheço que o cigarro faz mal, mas se eu fumo, o que acontece? O que acontece? Eu tenho conhecimento, mas não tenho sabedoria. Entendeu? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Tá bem? Ok. Sigamos. Onde está logo a jactância? Então, se Deus te declara justo, se Deus comunica a você a justiça de Cristo constantemente, você vai se gabar por quê? Por que você acha que é melhor que alguém? Veja que desde o começo a história dele é tanto gregos e judeus, todos pecaram e estão destituídos da graça e da glória de Deus. Então, veja que agora ele vai colocar, então, por que você está se jactando? Ele está falando aqui para a classe do judeu da época que se julgavam os melhores. E ele está falando como um remédio para todos nós. Olha, veja bem, não vai pensar que por você guardar o sábado você é melhor que os outros. Não vá pensar que por guardar o sábado, tentar guardar a lei, você pode se jactar sobre os outros. Chegar para alguém e dizer, você nem guarda o sábado, o que você quer? Não, eu sou melhor que você, eu guardo o sábado, entende? E essa é uma jactância que infelizmente tem uma igreja aí que faz demais isso hoje, né? Pensa que por, entre aspas, guardar a lei. E essa é a maior prova que não guardam a lei. Tanto é verdade que essa própria igreja hoje adora um Deus falso, adora a Trindade. Certo? Não caiu no quarto mandamento, mas está caindo no primeiro de forma assustadora, né? Por quê? Porque há jactância, né? É a história de Laodiceia. Pois dizes, rico, enriquecido e de nada tem falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre e nu, né? Carta a Laodiceia, que é exatamente a época, né, de hoje dos chamados cristãos. Estão na condição laodiceana, mornos, né? Compra-se um monte de camiseta com Jesus escrito, né, na camiseta, mas Jesus não está no coração, certo? Perdão. Hoje mesmo eu falando, né, para um adventista. Puder falar mais alto, daí grava. Hoje mesmo falando para o adventista, né, que eles foram o povo que teve tanta luz, mas estão rejeitando a luz. Para quê? Queria me bater? Ai, que triste, né? Mas não é a verdade, né, irmão? É a verdade, é a realidade. Tem tanta luz, pode passar luz para as pessoas, e é um povo que infelizmente, que nem não junta panela mesmo, você vai lá, eu guardo o sábado. Perfeito. Você vai lá, não junta panela, tá cheio de carne. Então, quer dizer, são fomes e fomes. Né? É uma luz que tem sido, né, negligenciada, né? Então, 27. Onde está logo a jactância? Quer dizer, então, onde é que está o teu direito, entre aspas, de se gabar? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Veja, você tem obra e está excluído o teu direito de se jactar, porque você não foi justificado por elas, você foi justificado pela fé. Por isso ele diz, então a jactância é excluída. Por quê? Você estava lá no mundo, Deus te trouxe, te declarou justo, e agora você foi declarado justo. E você só é declarado justo pela fé, não pelas obras. Porque as tuas obras não te deixam justo nunca. Então, você não pode se gabar, porque não há participação tua no sentido de que haja mérito para você. Você foi justificado gratuitamente e pela graça. Você foi justificado de graça e por um favor imerecido, como foi dito. Então, você vai se gabar do quê? Você deve 1 milhão para o Butina. O Butina vai lá e perdoa a tua dívida. Aí você sai todo faceiro dizendo, eu paguei o Butina. Não. Você pode falar isso? Não. Você foi perdoado. Você foi declarado, né, não mais devedor. Mas isso não é mérito nenhum teu. Não pode nem abrir a boca sobre isso, né? 28. Essa é a frase fantástica do livro de Romanos. O que diz ali? Romanos 3:28. O que diz? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Conclusão, certo? Essa é uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ou, como dissemos antes, independentemente das obras da lei, certo? Então, o homem é declarado justo dessa forma. 29. É porventura Deus somente dos adventistas?
Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Olha que interessante isso. O judeu era o povo escolhido, certo? O judeu era o povo escolhido. Quem é o povo escolhido? Ou quem deveria ser o povo escolhido nessa época nossa? O adventista. É profético, não adianta discutir, é profético. Deus chamou o adventista, certo? Criou, trouxe luz a esse povo, deu a luz do sábado, deu a luz do santuário, como disse a Fernanda para o adventista, olha, a luz que vocês recebem. Ninguém recebeu a luz que eles receberam. Quantos vocês conhecem? Sem falar mal aqui de ninguém. Os pentecostais não guardam a lei, os evangélicos não guardam, os católicos não guardam. Só aquele que recebeu a luz do santuário e da lei foi o povo adventista. Se perdeu, jogou por terra, é verdade, mas é um fato que ele é o judeu retratado aqui. E agora olha o que ele diz, vamos ler de novo, colocando o adventismo aqui para que isso fique mais claro. É porventura Deus somente dos adventistas? Não é também dos gentios? Isso quer dizer o quê? A grosso modo, qualquer um que não tenha a mentalidade adventista verdadeira dos pioneiros é um gentio. Por quê? O que é um gentio? É alguém que não guarda a lei. Não, eu sou cristão. Não, infelizmente você acha que é um cristão. Você é um gentio. Um cristão segue Cristo. E Cristo disse o quê? Ide fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Se você não ensina o que ele ensinou, e Cristo ensinou a guardar a lei ou não? Não penseis que eu vim abrogar a lei. Não pense que eu vim destruir a lei. Eu vim cumprir, eu vim mostrar como é que se faz. Eu vim mostrar como é que se guarda o sábado. Por quê? Porque os fariseus diziam que no sábado não podia dar 1000 passos. Não, eu vim mostrar que o sábado deve ser guardado por misericórdia ao próximo, né? O Senhor, ele é Senhor também do sábado, ele disse. Ele curou no sábado. Pega o teu leito e vai para tua casa. Os fariseus falaram, por que você está levando o leito? Mas aquele que me curou me disse para pegar meu leito e ir embora. Jesus estava mostrando como se guarda o sábado ou estava destruindo o sábado ali? Estava mostrando como se guarda, certo? E nós podemos cair exatamente no mesmo erro. Estou indo para o culto no sábado, passo por uma mãe e seus filhos passando fome, me pedem comida. O senhor não me leva ali para comer alguma coisa? Não, eu estou atrasado para o culto. Foi o que aconteceu com o fariseu. Sim. O fariseu passou pelo samaritano todo arrebentado, coitado. Não, eu tenho meus compromissos, não posso. Perdão, samaritano não, né? Passou por um irmão. Aí veio o samaritano e fez o quê? O chamado bom samaritano. Foi lá e socorreu. E o judeu odiava o samaritano. Quem representa o bom samaritano? Jesus. A Bíblia diz, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele veio para o judeu não recebeu, odiaram ele. Mesmo assim, o tempo todo ele tratou, cuidou, foi. E o bom samaritano é Jesus retratado ali, mais do que qualquer outro, né? Mas, veja o que aconteceu, né? É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Lembre-se que no começo ele dividiu em 2 classes só, judeu e grego. Aqui ele está colocando que o grego é o gentio, certo? E está colocando aqui o judeu como base, cristão, adventista, o que guarda a lei. Tanto que ele está apresentando 2 classes só. 30. Se Deus é um só, que justifica, veja, aqui tem um ponto bastante curioso. Se Deus é um só, que justifica o quê? Pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E agora, cadê a desculpa do pentecostal, do evangélico? Vamos tentar entender esse por meio da fé e pela fé. Qual é a diferença? Veja, Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão. Então você é um circuncidado. O que é um circuncidado hoje? É um batizado. É alguém que realmente
já aceitou a Cristo. A circuncisão é o batismo. Então, todos aqui que já se batizaram são chamados de circuncidados espiritualmente. Tá bem? Então, e ele justificou vocês, todos que estão batizados, pela fé. Ok? Pela fé. E cada momento você justificado é justificado pela fé que há em Cristo Jesus. Mas a tua fé hoje, a fé que Cristo coloca sobre você, ela vai gradativamente justificando você, declarando-te justo e tornando você justo, ok? A fé que Cristo colocou em você. Por isso diz, né? Cada um ande pela medida da fé que tem, tá bem? Ok. Então, o circuncidado, o que já se batizou tal, é declarado justo assim. Mas o que não é circuncidado é por meio da fé. Ou seja, aqui fica por meio da fé de Cristo apenas, que é colocada sobre ele. Entende? Ele está lá no bar, no boteco, no momento em que ele aceita lá, ele não é batizado, ele ainda não, mas no momento que ele aceita Cristo, ele é declarado justo por meio da fé. Por meio da fé. Ou seja, alguém no meio, certo? Pai, Cristo, você, certo? Essa pessoa. Quando você aceitou, agora você tem a fé de Cristo e a própria fé tua que vai fazendo parte da tua vida. Por isso diz, medida da fé de cada um. Então, você que se batizou e se alimenta da verdadeira fé, é justificado agora, vai sendo declarado justo pela fé que há em você. E aquele que está lá, que não tem fé nenhuma, porque o que ele tem não é fé, ele guarda o domingo. Isso é fé? Não. Mas ele é justificado por meio da fé de Jesus. Deus não considera os tempos da ignorância. Ok aqui? Então, entender a diferença de pela fé e por meio da fé? Tudo bem? Sigamos. 31, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Bom, uma vez que o que está lá bebendo cachaça, o que está lá fumando, o que está lá no boteco, estamos apenas colocando como exemplo, se ele é justificado por meio da fé, e nós somos justificados pela fé, então nós vamos anular a lei, porque que papel que tem a lei? Aí ele vai antecipar e vai dizer, ó, veja bem, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, já que a lei não parece não ter papel nenhum? Não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mostramos claramente agora, né, que uma vez justificados, nós estabelecemos a lei em nós mesmos, certo? Você guardando o sábado, você tem a lei estabelecida no teu coração. Se você guarda o sábado hoje, quem foi que escreveu no teu coração a lei? Cristo. Qual é a promessa? Escreverei a minha lei nos vossos corações. Então você demonstra que a lei está estabelecida no teu coração. Você estabelece a lei dando testemunho de que você é uma pessoa que foi declarada justa. Tá bem? 4.1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, segundo a carne, segundo as obras, o que foi que Abraão alcançou? Ele vai dar um exemplo. Até agora ele mostrou a teoria do evangelho, de como funciona, agora ele vai buscar um exemplo, certo? Como Jesus fazia, trazia um exemplo, né? A rede de pesca, né? A lavoura, trazia os exemplos. Agora Paulo vai trazer um exemplo. Vou mostrar um exemplo para vocês. Que vamos dizer então, o que foi que Abraão alcançou segundo a carne? Ele está falando de quê? De justificação pela fé, tá bem? Então, o que Abraão alcançou segundo a carne? 2. Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem um C aqui. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui, para a gente poder estabelecer um aspecto aqui. Olha só. Ele disse que todos são justificados pela fé, grego, né, ou judeu. Aí ele diz que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E ele vai mostrando o tempo todo esse aspecto. O tempo todo. Mas aí,
Veja o versículo 19, vamos voltar um pouquinho, 3,19, que diz assim, ó. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei de diz, para que toda boca esteja fechada, para que toda boca esteja o quê? Fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha a ligação aqui, diante de Deus. De Abraão ele diz, não pode se justificar diante de Deus. Então, peraí, Abraão, você tem obra, ok, mas boca fechada. Não, você nada. Entende? Sabrina, mas eu, não, nada, Sabrina, nada, boca fechada. Não se glorie diante de Deus. Por quê? Você não tem o direito de fazer isso. Nada. Não, mas eu nada, quieto. Tá bem? Não seja um morno laodiceano. Ô, meu irmão, tudo bem? Como é que vai a fé? Não, estou muito bem. Fica quieto. Fica quieto, você está mal. Você está muito mal. E quanto mais você entender que você está mal, melhor você vai estar. Por quê? Todas as vezes que você entende que está mal é porque você está bem. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais o que acontece? Mais nós somos santificados. Certo? Veja. Se apagar essa luz agora, eu não vejo detalhe nenhum de ninguém. Nenhum de nós. E aí todos nós vamos estar muito bonitos, porque não tem ruga, não tem nada. Estamos tudo no escuro aqui, ninguém está vendo nada de ninguém. Mas acendeu a luz, começa a aparecer as rusgas, começa a aparecer as olheiras, começa a aparecer o cabelo branco, não é? Por quê? Luz. Quanto mais eu me aproximo da luz que é Cristo, mais os meus pecados aparecem. Entende? E aí eu te pergunto, imagine você diante de Jesus, como é que está a fé? Eu estou muito bem. Espera aí que eu vou te mostrar como é que está teu coração. E aí você olha para o teu coração e diz, eu pensei que estava mais ou menos. Não, está podre. Está podre. Está virado em demônio. Pesado, mas é. Por isso, o tempo todo, o que é que Deus nos convida a fazer? Não olhe para você. Não adianta você ir para o espelho, querer ficar olhando para você. Olha que hoje todo mundo é autoajuda. Pare na frente do espelho, diga que você pode, diga que você é bom, diga nada. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Quanto engano Satanás coloca, né? Tudo, né? A chamada autoajuda, né? Então, olhe para Cristo. Foi o que ele convidou lá. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele já morreu. Ele está atraindo a gente dia a dia. Pare de olhar para você. Nem para as coisas boas e nem para as más. Porque o diabo vai te levar para um lado ou para o outro. Se ele não puder te desviar para a direita, tentando olhar você, a bondade que há em você, ele vai te levar para a esquerda. Ou ele te diz, não, você é bom, tranquilo, ele sabe que você gosta de um elogio, então não, você é bom. E é ali que ele te leva. Agora ele sabe que você não gosta de elogio, então ele vai dizer, você é um traste, rapaz, por que você quer perder tempo com Jesus? Para com isso. Você acabou de vir aqui falar com ele, orar com ele, agora você já está pecando de novo. Largue mão disso, deixa de ser hipócrita, entende? Ele vai te levar para um dos extremos sempre, porque ele não quer o equilíbrio. Ele só não quer que você olhe para Cristo. Olhando para você, para ver coisa boa, ver coisa mal, ele está vencendo. O resto é a vitória dele. Tá bem? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então eu até poderia chegar para o Butina, você concorda que eu conheço muito da Bíblia, né, Butina? Você vê que eu sou bom, né? Isso já estaria errado. Agora imagine eu chegar diante de Deus. Senhor, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo. Ah, é? Ah, e você acha que eu não estou vendo? Você acha que eu não estou vendo? Quando você tem as duas notinhas lá e você, não, tá bom aqui, R$2 para o senhor tá bom, não precisa mais. Eu não estou vendo isso, como Deus dissesse, né? E o exemplo é a viúva, né? Bom, agora, 3. Por que Abraão não pode se gloriar diante de Deus? Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que falamos da imputação? Abraão foi justificado porque ofereceu o filho Isaque ou porque obedeceu? Obedeceu. Agora, creu ele quando Deus lhe disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso foi pela fé. Houve obediência? Houve, mas foi pela fé. Ele foi justificado em nenhum desses momentos aqui. Ele foi justificado quando lhe foi dito, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se você puder. Senhor, não posso.
Então, você não pode ser justificado. Entendeu a lição, Abraão? Ok. Você não pode ser justificado, assim como você não consegue contar as estrelas. Eu vou te dar um filho, Abraão. O que Abraão devia ter feito? De fato, crer, como ele creu nesse momento, e se manter na crença. Mas chegou um momento que ele fez o quê? Foi lá e pegou Agar e fez um filho. Vou ajudar Deus. Faltou o que ali? Fé. Ainda assim, ele é o pai da fé. Por quê? Porque apesar de tudo, ninguém fez o que ele fez. Foi o único que se aproximou daquilo que Deus, fez. Chegou lá, pegou o filho, foi pela fé e voou, e tal. Eu ouvi recentemente alguém dizer que Abraão sabia que Deus ia ressuscitar seu filho. Não sabia nada, não havia ressurreição até ali. Ele não sabia. Fé é fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se vê. Ele não via nada. Ele simplesmente, Deus falou, eu vou fazer. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei. Se ele vai dar outro filho, o que ele vai fazer? Eu não faço a menor ideia, mas isso é fé. Se você sabe, não é fé. Vocês acreditam, inclusive, que Jesus, no Getsemane, não sabia se ele iria ressuscitar? Ele está no Getsemane. Pai, se possível, porque senão não seria fé, gente. Se ele soubesse que ia ressuscitar, não seria fé. Ele se entregou completamente ao Pai. O Pai abandonou ele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É muita dor. O Pai estava afastado dele. E as pessoas pensam que isso é um absurdo que você está falando, Rogério. É assim. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. Jesus não sabia o que ia acontecer. Pela fé, ele cria, claro, pela fé, daquilo que ele lia, daquilo que ele entendia, sabia que o Pai era perfeitamente capaz de ressuscitá-lo, mas dizer que ele sabia que ele ia ressuscitar, não. Por quê? Todos os pecados sobre ele, inclusive os pecados de Satanás, foram colocados sobre ele. Serão devolvidos ao inimigo, mas foram colocados. Pergunta, Satanás vai se salvar? Não. Então todos os pecados estavam sobre ele, estava em trevas intensas, e ali ele se entregou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que é isso? Ora, o Laércio vai e constrói uma casa para mim. Eu devo ou não devo para ele? Sim. Sim. Então, se eu pagar ele, eu estou manifestando graça? Não. Não. Agora ele não faz nada e eu vou lá e dou dinheiro para ele. Agora é um favor imerecido. Por isso está dizendo aqui, olha só o texto, Ora, aquele que faz qualquer obra, se o ser humano, se Abraão tivesse feito qualquer obra, não lhe seria imputado o galardão segundo um favor, mas segundo a dívida. Mas ele está dizendo que Abraão foi justificado pela fé, não pela dívida, não segundo uma dívida que Deus tivesse com ele. Está bem? 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, você não tem obras, mas você crê, assim lhe é imputada como justiça. Qual é a diferença aqui? A justiça me é imputada pela fé, mas o galardão é pelas obras. Então, eu sou declarado justo pela fé, mas a recompensa que eu vou ter no céu é pelas obras. Tá bem? Por isso, Paulo vai dizer: madeira, feno e palha, que são as obras que vão queimar, e ouro, prata e pedras preciosas. Então, por exemplo, a tua fé é como a fé de ouro de Ofir, é como o ouro. O outro tem a fé como a prata, o outro tem a fé como a pedra preciosa. Então, cada um vai receber o galardão segundo as obras. Tá bem? Senão não seria justiça, não é? 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Davi comparou a justificação com o perdão dos pecados. O que é perdão? Perdão.
dar a justiça de Cristo pelo teu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a justificação nada mais é do que o perdão, nada mais é do que Deus dar a justiça dele no lugar do teu pecado. Isso aqui é igual o ladrão da cruz, né, irmão? Isso. Né? Isso. Certo? Avançamos um pouquinho mais. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a circuncisão? Isso vem somente para os batizados ou vem para os não batizados também? Sobre quem vem? Hã? Qual é a resposta de vocês? Ele já respondeu isso lá na frente antes. Todos, amém, todos, tá? Então, a declaração de que é justo vem para batizados e não batizados. Ok? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando ele batizado ou não batizado? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Entenderam aqui? Como é que foi declarada, como é que foi imputada a justiça sobre Abraão? Ainda estando incircuncidado. Depois que ele foi circuncidado. Tudo bem? E hoje o que é a circuncisão? O que é a circuncisão? Batismo. E a incircuncisão? Não batismo. Circuncisão, batismo. Incircuncisão, não batismo. 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Recebeu na incircuncisão, para ser um exemplo de que todos recebem, estando na circuncisão ou na incircuncisão. Okay? E fosse pai da circuncisão, porque depois que ele recebeu a justiça, ele recebeu o sinal, que era o cortezinho que se fazia, né? Um pequeno corte, que era o sinal da circuncisão. Qual é o nosso sinal de circuncisão? Sábado. Sinal eterno. Qual é o sinal da nossa circuncisão? De novo, qual é? Sábado. Sábado. Sinal eterno entre Deus e seu povo. Qual é o sinal de que nós somos o povo de Deus? Sábado. Esse é o sinal hoje, né, da circuncisão. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então tem muita gente que procura andar na fé que tem. Ele não conhece o sábado, mas ele procura andar na fé que tem, certo? Isso lhe é contado como circuncisão. Ok? Porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então nós somos herdeiros porque guardamos a lei ou somos herdeiros porque fomos justificados pela fé? Justificados pela fé. Acho que está bom por hoje, né? Tudo bem? A gente continua no próximo, vocês podem deixar marcado aí. Próximo dia a gente continua, temos 1h10, basicamente, de estudo. E aí a gente avança na próxima, tá bom? Me lembrem disso, por favor, tá? Próximo estudo a gente continua aqui. Tudo bem?